negociação para retornar ao Vasco. O Felipe Coutinho chegou na manhã de hoje em Guarulhos, lá em São Paulo. E o jogador que é revelado do clube carioca, aqui no Vascão, né, estava em Doha, no Catar, e voltou para o Brasil com o fim da temporada lá do país. No canal BTB Sports, né, ao ser questionado sobre um retorno ao Vasco da Gama, o Coutinho falou uma coisa que agitou os vascaínos. Cadê? Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. Pode repetir? Vamos repetir o que o Coutinho falou? Bota aí na tela de novo. Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. O que todo mundo já sabe, Vene Casagrande, Flávio Venique, você de casa, Acredito que boa todo mundo já tarde. sabe que ele quer jogar no Vascão novamente, né? É isso. Eu acho que a vontade dele vai falar mais alto aí, porque qual seria a dificuldade de você trazer um jogador como o Felipe Coutinho, convencê-lo, acertar salário? Quando o cara fala que tem vontade, a gente sabe que o Felipe Coutinho é vascaíno, que o Felipe Coutinho, formado na base do Vasco, sempre deixou claro que gostaria de voltar um dia pro Vasco, ele tá com essa vontade, ele tem esse desejo. Isso muda tudo, isso facilita tudo. Para mim, tá praticamente... Vamos aguardar o Pedrosa para ele esclarecer pra gente. Mas eu penso que se o Felipe Coutinho tá deixando claro que tem a vontade de jogar no Vasco, ele vai jogar. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Primeiro, agradecer aos amigos que ficaram aqui na minha ausência, fizeram esse programa com excelência. Boa tarde, galera do SBT. Torcida vascaína, muito boa tarde para vocês. Porque a gente está aqui para falar sobre um assunto e antecipamos o nosso retorno. Eu ia voltar só na segunda-feira, mas a gente volta hoje para falar sobre a maior joia do Vasco no século XXI e que o grande sonho da torcida vascaína está muito próximo de acontecer. E é claro que eu estou falando de Felipe Coutinho e como ele mesmo disse no desembarque dele, em entrevista ao BTV, todo mundo já sabe. Porque todo mundo já sabe que a vontade dele é vestir novamente a camisa do Vasco da Gama depois de 14 anos fora do Brasil, do futebol brasileiro. Ele quer voltar ao clube que o projetou para o futebol mundial. E o que impede isso, Pedrosa? O que está faltando agora? Pouquíssimas coisas. Primeiramente, o presidente Pedrinho já estava em São Paulo para alguns compromissos do próprio Vasco, com reuniões com investidores, reuniões de possíveis patrocinadores para entender o futuro da SAF e também, é claro, falar do clube associativo. Só que deve acontecer um encontro para unir o útil ao agradável. O Pedrinho deve se encontrar com o Felipe Coutinho. Inclusive, o Pedrinho foi o grande agente aí desse retorno, foi o cara que negociou diretamente com ele, com as pessoas ligadas a ele e soube da vontade dele de retornar ao Vasco da Gama. Então esse encontro deve acontecer para acertar a base salarial, porque a verdade é que o sim do Felipe Coutinho ao Vasco já foi dado. O Felipe Coutinho, inclusive, teve uma proposta, teve uma procura do Cruzeiro com um salário de alto patamar, lembrando que o Cruzeiro teve a troca agora do gestor da SAF e foi oferecido muito dinheiro ao Felipe Coutinho, mas a vontade dele, da família, como ele mesmo disse, é retornar ao Vasco da Gama. O jogador que ainda tem contrato com o Aston Villa até 2026, recebia um alto salário, e é justamente por isso que a rescisão contratual, junto com os seus representantes que trabalharam nisso, está bem encaminhada. O Felipe Coutinho, junto com o Aston Villa, entenderam também que essa relação acabou e vai abrir também uma questão do fair play financeiro, lembrando que o Aston Villa vai participar da Champions League no ano que vem, então tem um planejamento de reforçar esse elenco, e o contrato do Felipe Coutinho é muito alto, então ele saindo lá de forma amigável, inclusive abrindo mão de valores para voltar ao Vasco da Gama, é o mais próximo de acontecer, como a gente disse, e pode ser que essa negociação seja concretizada já nos próximos dias para que ele, no dia 10 de julho, já esteja à disposição do Vasco da Gama para vestir a camisa do Cruz Maltino, o clube que o formou como pessoa e como atleta. Eu queria saber, Lucas Pedrosa e vocês, talvez o Pedrosa possa ser a melhor pessoa a responder, a questão do salário. Como é que, se o Coutinho vier mesmo, como será esse salário dele? Será que vai... Porque tem às vezes esse papo, né? E o Venê, na tua ausência, ficou trabalhando por ele Sim. e por você. Acontece. Tá? Acontece. Eu queria deixar isso bem claro aqui. O Venê andou ligando... Tô igual pela cruz. Carregando muita gente. Coitado pela cruz, sentiu até o joelho. Escorrendo por outro. Segundo um torcedor de tanto carregar animal. Segundo um torcedor. Tá bom. Você ligou pro empresário, não foi? Com o empresário que você falou? Um dos empresários. É porque ele é representado, o Pedrosa sabe muito bem disso, pelo Kia, que hoje é o principal representante de futebol do futebol mundial. Não é só na Europa, não.
e outros também, como o Juliano Bertolucci. Quando o Pedrosa estava ausente, pelo que eu vi, era uma situação complicada porque envolvia o Aston Villa. E aí o Pedrosa pode responder se de fato ele vai conseguir rescindir com o Aston Villa, ele rescindindo com o Aston Villa, aí não tem nenhuma dificuldade, né? Porque o Coutinho que é o Vasco, o Pedrosa acabou de mencionar. E o próprio Coutinho confirmou, né? Todo mundo já sabe. Se é o que está todo mundo falando, então ele está confirmando entre linhas. E aí não teria nenhuma dificuldade. A não ser que o Coutinho peça um salário absurdo para o Vasco da Gama e o Vasco da Gama não possa pagar nesse momento. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso. E sejamos francos, na boa, o Coutinho já fez tudo que poderia fazer no futebol mundial com a camisa da seleção brasileira. O que falta para ele agora? Eu, no lugar dele, não pensaria 2 vezes. Voltaria para a cidade maravilhosa, cidade que ele é criado, voltaria para o clube de coração dele, voltaria até para ajudar o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama precisa, ainda mais a gente está falando de um craque, o Coutinho é um craque, e, na minha opinião, seria um caminho ideal tanto para ele quanto para o Vasco da Gama. O Pedrosa, não teria um custo nessa rescisão? Vamos lá, rescindiu, acabou. O Vasco não tem custo nenhum. O Felipe Coutinho ele fica como jogador livre. E a questão salarial, ela não vai ser um empecilho, por quê? O Felipe Coutinho tem uma vida muito bem resolvida financeiramente. A gente fala sobre altos salários que ele ganhou no Liverpool, que ele ganhou no Barcelona, que ele ganhou no Qatar, por exemplo, que era o clube que ele estava. No próprio Aston Villa é um alto salário, mas o jogador de futebol, ele também ganha muito dinheiro nas transferências. E o Felipe Coutinho, para quem não sabe, ele é uma das 10 maiores transferências da história do futebol mundial, na época que ele saiu do Liverpool para o Barcelona. Além do Barcelona para outros times como o Aston Villa e, como eu disse aqui, do Qatar. Então as transferências também fazem com que ele tenha uma estabilidade financeira muito grande. O Felipe Coutinho está muito bem resolvido financeiramente e, como eu disse, o Pedrinho hoje vai tentar acertar a base salarial com ele. Mas não é um empecilho, não é algo que, meu Deus, vai ser muito difícil o Vasco chegar a um acordo, porque a vontade do jogador é vestir a camisa do Vasco. Eu sempre ajo com cautela, porque a gente tem que sempre deixar claro, se não está assinado, não é do Vasco. Verdade. Muita calma. Mas a tendência hoje, por todas as pessoas, por todas as partes que eu converso, tanto do Coutinho quanto do Vasco da Gama, seja o Vasco do Pedrinho ou o Vasco SAF, é que o Felipe Coutinho acerte com o Cruz Maltino. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Olha só, Flavinique, aí muita gente não entende, pô, mas o cara vem pro Vasco, uma confusão tão grande acontecendo, talvez não vai ganhar o salário que ganhava lá, mas o Pedrosa foi muito feliz na fala dele quando ele diz, ele já é um cara financeiramente resolvido. Então, eu acho assim, o Felipe Coutinho, o Flavinique, ele é um cara com muita qualidade, todo mundo sabe disso. Ele é um gênio da bola. E aí, o cara quando não tá feliz, ou quando ele tá talvez jogando como uma questão de repetição, ele pode não ser a sua excelência. Talvez ele vestindo a camisa do Vasco era tudo que o Coutinho precisava nesse momento. Às vezes não vai ser só o Coutinho que vai ajudar o Vasco não, Flávio. Vai ser o Vasco que vai ajudar o Coutinho. Voltar para São Januário, ver a torcida tão apaixonada por ele. Com certeza ele chegando vai ser um aeroporto parado, travado para receber o Felipe Coutinho. Talvez é só isso que esse cara precise nesse momento, o Flavinique, até para voltar a vestir uma camisa de seleção brasileira. Exato. Eu ia chegar nesse ponto também, né? A gente sempre fala da independência financeira do jogador, de qualquer pessoa. É importante, sim, pensar na família. Agora, o Felipe Coutinho está com a vida resolvida financeiramente. Não tenho aqui as contas do Felipe Coutinho, mas a gente imagina que um cara do padrão dele, que jogou fora há tanto tempo, saiu muito novo do Vasco, já atingiu a independência financeira dele, do filho, do neto, do bisneto,
próximas, né? As próximas gerações não acredito que vão passar perrengue financeiro. E aí vem o lado do prazer, do carinho que ele tem pelo Vasco, e jogar no Brasil, tá perto da família dele, tá na cidade dele, tá próximo dos amigos, e claramente o futebol dele vai acabar rendendo mais, porque também é mais difícil jogar na Inglaterra do que jogar aqui no Brasil. E o cara ganhando confiança, o cara se sentindo bem, o cara estando feliz, todo mundo joga melhor, trabalha melhor quando está num ambiente bacana e quando encontra essa felicidade. Se eu não estou enganado, o Felipe Coutinho tem 32 ou 33? 31, faz 32 agora em Então junho. ele tem idade ainda para pensar sim em seleção brasileira. Por que não? A gente está vendo tantos jogadores aí de grande nível jogando com 35, 36 anos. Então o Felipe Coutinho pode até pensar em retomar o espaço na seleção brasileira. Eu vejo parecido próximo do que o Thiago Silva aconteceu no Fluminense. A gente tem outros exemplos. O Tevez, quando voltou pro Boca, abriu mão do salário. O Thiago Silva tinha proposta para jogar na Europa, poderia ganhar muito mais. E optou. O Juninho Pernambucano. Então, assim, é mais um exemplo. Eu não sei se pode atrapalhar essa confusão que o clube vive com e a forma como a gente fala, com Pedrinho, parece até que ele vai chegar ao Vasco da Gama e vai ganhar um salário mínimo. Gente, verdade. Ele vai continuar ganhando bem, a verdade é essa. Ele vai continuar morando numa cidade maravilhosa, perto da família. Cara, o cenário não é ruim não, gente. Porque a forma como a gente fala, não, porque ele já está muito bem financeiramente falando. Ele não vai chegar aqui ganhando pouco, não. Ele vai continuar ganhando bem. Claro que é muito abaixo daquilo que ele ganhava e ganhou muitas vezes durante a carreira dele na Europa, no Catar. Mas no Vasco da Gama não será um salário baixo. Eu acho que as pessoas têm que entender a dimensão do que está acontecendo, tá, Fernanda? A gente está falando aqui de um jogador que é do mesmo ano do Neymar, inclusive, e eles formaram dupla de Copa do Mundo no meio-campo. E é um jogador que era a maior joia do futebol brasileiro junto com o Neymar naquela época. O Felipe Coutinho sai daqui para a Inter de Milão sendo o grande craque do futebol brasileiro, porque o Neymar ainda não tinha desabrochado, digamos assim. Então, o retorno do Felipe Coutinho ao Vasco é o retorno mais impactante da história do futebol brasileiro em 2024, sem dúvida alguma. Felipe Anderson, De La Cruz, todos grandes jogadores, mas nenhum chegaram perto do patamar de jogar que o Felipe Coutinho jogou. Mais que o Thiago Silva? Olha, Fernanda, o Thiago Silva tem 40 anos e eu acho que essa é a diferença. Eu acho que o Thiago chega aqui para ser o melhor zagueiro do Brasil, disparadamente. Só que ele tem 40 anos. Ele volta depois de ter feito uma carreira brilhante na Europa. O Felipe não. O Felipe tem 31. 31 anos dentro do futebol brasileiro, você tá novo, você tá jovem, você tá em condições totais de mudar o patamar de uma equipe. Como o Payet com 37 consegue mudar pro Vasco da Gama, imagina dois jogadores do calibre do Payet, do Felipe Coutinho junto com o Verratti. E repito, muita calma, pé no chão, não tem nada concretizado ainda, mas está muito próximo. O ponto é, as pessoas precisam entender a dimensão do que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho era o principal jogador do Liverpool, jogador de seleção brasileira, na minha opinião, o melhor jogador da Copa de 2018, o melhor de todos, não foi um ou outro não. O Felipe Coutinho foi o melhor jogador da Copa de 2018 com a seleção brasileira. E é um atleta que jogou nos melhores clubes do mundo, com a maior capacidade do mundo. Então, assim, o impacto desse cara dentro do futebol brasileiro, tudo correndo como deve correr, é um cara que é gênio da bola.